Muito bem, para terminar, vamos falar sobre o conto mais conhecido do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio. Meu óculos está embaçando aqui, tá difícil. A Terceira Margem do Rio é um conto que muita gente acha extremamente complicado e muitos estudantes, quando terminam de ler, não conseguem entendê-lo. Então vamos tentar decifrá-lo aqui, pausadamente. Bom, o enredo conta a história de um homem, quem narra é o filho desse homem, e esse homem é muito quieto, deixa que todas as tarefas com os filhos sejam feitas pela mãe, porque ele é muito quieto, muito na dele, muito solitário. E um dia ele resolve construir um barco, mandou construir um barco, sem falar para ninguém o porquê disso. E aí, determinado dia, quando o barco estava pronto, ele vai até um rio enorme. Esse rio era muito grande, muito extenso, uma largura muito grande, não dava para se ver a outra margem, segundo o narrador. E esse homem entra no barco e dali por diante nunca mais volta. Ele abandona todo mundo e vai viver navegando. Fica dentro do barco, come dentro do barco. O filho é que pega a comida em casa, deixa na margem para ele se alimentar. Mesmo assim, ele se alimenta muito pouco. Ele não pega nem aquilo que bastava. E aí, esse homem fica durante muito tempo ali, sem contato, sem falar com ninguém. Só que um dia, a filha dele casa, tem um filho, e vai levar o filho para que o pai conhecesse, e o pai não aparece. Todos choram, se abraçam, a filha depois disso vai embora, vai morar em outro lugar. A mãe vai morar com a filha, e no final das contas só fica o narrador na casa que ficava perto desse rio. E a partir daí, esse narrador, ele começa a tentar compreender quem é o pai dele. Por que o pai dele fez isso? E ele não compreende. Então, quando o narrador já está ficando velho, já nasceram cabelos brancos nele, ele resolve ir até a margem do rio e falar com o pai dele. Já deu sua hora, pode voltar, deixa que eu assumo essa função. Eu entro no barco e você volta. Você já ficou muito tempo. E pela primeira vez o pai acena. Ele acena e começa a remar em direção à margem. Só que o filho fica com muito medo, e sai correndo. Ele sai correndo, foge, e depois disso ninguém nunca mais vê o pai dele. E ele acha, a partir desse momento, que ele falhou como ser humano, no final das contas. Bom, o que é importante a gente citar desse conto? Primeiro, aquilo que eu já venho falando com vocês há muito tempo, a oralidade reproduzida, a tentativa de ser reproduzida a oralidade no narrador. Ele utiliza, por exemplo, me alembrei, ele utiliza nossa mãe era quem ralhava no diário com a gente. Então ele utiliza essa linguagem mais oral, uma tentativa de reproduzir a variação linguística do narrador. As frases são curtas, o que deixa o conto muito pausado. Essa é uma intenção do Guimarães Rosa. Ele utiliza neologismo. Por exemplo, se você for procurar algumas palavras aí, você vai ver, por exemplo, diluso, que pode ser sem ilusão, por exemplo, numa tentativa de se explicar essa palavra, porque é um neologismo,
é uma palavra que o Guimarães Rosa inventou, né? Utiliza termos muito regionais, como trouxa, né? No sentido de comida, de roupa, né? Encalcou, intestou, as palavras de uma variação mais regional, tá? E o que se percebe nesse conto em relação à temática é que, primeiro, todo mundo acha que o pai ficou louco, né? Fazem algumas conjecturas, mas no final das contas acham que o pai tinha ficado louco. Mas será que é isso mesmo? Será que foi loucura do pai? No final das contas, se a gente analisar esse conto de uma maneira mais filosófica, a gente percebe que não, o pai não estava louco. O que ele estava tentando fazer era uma tentativa de se conhecer, né? De saber quem ele era, de saber a essência humana dele. E para isso ele se afastou de todo mundo, tá? A gente pode dizer também, em relação ao título, a terceira margem do rio, né? Todo mundo sabe, um rio só tem duas margens, né? Essa terceira margem do rio era justamente a procura do pai por algo que fosse inconsciente, abstrato, né? É a procura do inconsciente, é a procura de uma explicação do porquê que a gente está aqui, quem somos nós, né? Qual é a função da gente nesse mundo. E aí o pai fica dentro dessa canoa para tentar entender qual é a terceira margem do rio, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não percebe com os olhos, né? Toda essa questão da nossa existência, né? Se a gente veio para sofrer realmente, se a gente veio para buscar alguma explicação, então o pai vai atrás disso. De uma maneira mais simplificada, a gente pode dizer que o pai estava procurando um autoconhecimento, tá? O filho parece que tentou entender isso, mas ficou com medo, porque o medo trava, né? Eu sugiro para vocês, se a gente mantiver os livros adotados esse ano, vocês, quando chegarem ao segundo ano, vocês vão ler um conto do Saramago que se chama O Conto da Ilha Desconhecida, que pode muito bem fazer um paralelo com esse conto do Guimarães Rosa. E é uma indicação, não estou falando que vocês precisam ler, mas é uma indicação para quem quiser ler. E uma frase que nesses dois contos, tanto do Saramago quanto do Guimarães Rosa, a gente pode fazer um paralelo, é de que navegar é preciso, viver não é preciso. Vocês provavelmente já devem ter ouvido essa palavra, essa frase está numa música do Milton Nascimento também, né, que diz que navegar é preciso, viver não. Ou seja, a gente precisa tentar entender o tempo inteiro qual é o nosso papel na vida, né? Nem que para isso a gente tenha que só navegar, né? Porque aí sim a gente vai estar vivendo de verdade. Além disso, essa frase, como a gente já estudou, ela tem uma polissemia na palavra preciso, que pode ser, navegar é preciso, de precisão, existe uma precisão em navegar. Já viver não é preciso, não existe precisão em se viver. Viver não é nada preciso, né? Já navegar lembra-se de polissemia, quando a gente estudou as relações semânticas. O outro significado pode ser de que navegar é preciso do verbo precisar, né? Então existe essa ambiguidade proposital também nessa frase, ok? Espero que vocês tenham entendido. É um conto denso, é um conto que você precisa de uma análise mais profunda e que é um conto que você precisa sentir. Existem coisas na literatura que a gente precisa sentir, né? A gente precisa, além de entender, a gente precisa sentir toda a intenção literária do autor. E o Guimarães Rosa foi extremamente sensível ao construir esse conto, justamente mostrando que a gente precisa nos conhecer, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa saber quem somos nós. E essa foi a intenção do pai, né? De tentar entender qual é a terceira margem do rio, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não consegue
perceber através dos nossos 5 sentidos. Ok? Então, beleza. Para a semana que vem teremos mais 3 contos. E esse foi um pouquinho longo, porque esse conto realmente é o mais importante do Guimarães Rosa. E amanhã, eu estou falando amanhã porque eu estou gravando isso na quarta-feira, mas na quinta-feira, às 11 horas, eu farei uma live no Instagram, @Prof. Pablo Itaboraí,